De uma maneira geral, a gestão de crises elas tem uma série de componentes que estão muito vinculados aos aspectos culturais, à infraestrutura disponível e a intensidade dessa crise em regiões brasileiras. Então, cada crise, evidentemente, ela tem características específicas, mas de uma maneira mais geral, é possível também tirar algum aprendizado desse processo todo. O primeiro deles, na minha opinião, é acreditar que o planeta está passando por uma situação de mudanças climáticas e que essa é a nova realidade que se coloca. Se você imagina que um processo de crise é apenas uma questão pontual, você tenta administrar a crise, mas não se prepara para crises sucessivas que vão acontecer. O Paraíba do Sul passou por uma crise intensa durante os anos 2002 e 2003, na época do apagão do setor elétrico. Várias medidas foram adotadas no sentido de garantir o atendimento dos diversos usos na bacia durante esse período, mas encerrada a crise, todas as regras voltaram a ser as regras pré-crise, de tal maneira que aquele era apenas um ponto fora da curva. Quando nós chegamos em 2014, 2015, e vivenciamos novamente uma crise muito mais intensa, nós não tínhamos nenhum aprendizado institucionalizado das medidas que precisavam ser adotadas. Então, nós tivemos que reconstruir todas as medidas que eram necessárias para o atendimento da crise. E o que a gente fez agora foi de que essas regras que nós utilizamos no aprendizado dessa crise no Paraíba do Sul, elas sejam regras permanentes na operação daquela bacia. Entender que nós estamos atravessando um processo de mudanças climáticas e que, portanto, você deve começar a se preparar, não para conviver em situações de normalidade, mas como você se prepara para o enfrentamento das crises sucessivas que vão acontecer, é um primeiro aprendizado. Um segundo aprendizado, também em nível diferenciado, mas de maneira geral, é a necessidade da mudança de padrões de consumo. Então, não é possível que você permaneça com padrões de consumo, seja na indústria, seja na agricultura, seja dentro de casa, que consuma água em padrões que são impossíveis de serem atendidos numa situação de crise ou ainda numa situação de cada vez mais ser necessário mais água para atender aqueles usos, uma vez que a economia se expande, a cidade se expande. É fundamental também a mudança desses padrões de consumo. No caso do Cantareira, tínhamos um consumo de água na cidade de São Paulo da ordem de 370 litros habitante dia, quando a recomendação de que a Organização Mundial da Saúde fala em 80 litros, mas hoje, até para um consumo de uma pessoa de classe média, alguma coisa em torno de 150 litros por habitante dia. No caso pré-crise em São Paulo, nós estamos com 370 litros habitante dia. Mesmo durante a crise, nós chegamos a uma redução da ordem de 270 litros habitante dia, o que é muito superior ainda àquilo que é apontado como uma disponibilidade de água mais adequada. E no caso do Cantareira, a gravidade era tão grande, porque a nossa capacidade de utilização dos reservatórios ficou muito limitada, que nós chegamos a um ponto que eram ou 270 litros habitante dias ou nada. A mudança dos padrões de consumo, de água é uma questão importante. Classifico também de que a mudança de padrões de consumo envolve também a mudança nas regras de operação das usinas hidrelétricas das principais bacias hidrográficas. Por quê? Porque essas bacias têm como tradição utilizar até o limite dos seus reservatórios a água disponível para a geração de energia elétrica. Só que no momento seguinte, se a crise se mantém, a sua capacidade de administrar a quantidade de água é muito menor, porque os reservatórios estão praticamente nos seus limites mínimos. É importante também de que se restabeleçam mecanismos de operação nos reservatórios brasileiros, mudando o conceito de maneira geral, onde essas bacias são operadas para a garantia da segurança energética,
para o conceito da operação dessas bacias para a segurança hídrica, que envolve o atendimento dos usos múltiplos, inclusive da energia, mas o atendimento também de todos os demais usuários. Um terceiro aspecto importante nesse aprendizado é evitar a situação que é comum, foi muito comum e é comum nas crises que vão acontecendo, de tentativa de responsabilizar algum setor como o responsável pela crise ou aquele que deve ser o setor a ser mais impactado para a crise seja resolvida. Exemplo clássico, quando essa crise se estabelece, as pessoas falam, não, vamos consumir água na cidade e vamos cortar a agricultura, vamos consumir água na cidade e vamos cortar a indústria. Nós temos que ter a garantia do atendimento de água para os usos múltiplos. Então, não se trata de tentar responder à crise achando culpados, mas responder à crise achando soluções coletivas, soluções que atendam todos os usuários. Evidentemente que dentro desse processo de mudanças climáticas, há uma série de medidas também que precisam ser adotadas, particularmente na construção de mais reservatórios no Brasil. Porque os reservatórios de água, eles são importantes, seja para reduzir os impactos de chuvas, de inundações, seja para garantir a oferta de água no longo prazo. Claro que quando você fala também numa política de aumento de reservatórios, esses reservatórios têm impactos ambientais, têm impactos sociais, são impactos reais, mas evidentemente eles também propiciam alguns ganhos. Então a sociedade precisa, primeiro, admitir que nós estamos passando por um processo de mudanças climáticas e discutir quais são as alternativas que essa sociedade tem para poder fazer o enfrentamento a esse processo. Um outro aspecto desse aprendizado é do fortalecimento dos espaços de discussão da sociedade, no caso do sistema de recursos hídricos, do fortalecimento dos comitês de bacia hidrográfica. Então, é muito comum, de que numa crise os comitês percam a sua capacidade de manter uma mobilização, uma discussão e até mesmo, é muito difícil isso, de apresentar propostas no sentido da solução da crise. Então, nós devemos trabalhar no sentido de capacitar e fortalecer os comitês de bacia hidrográfica, seja do ponto de vista da sua representatividade, seja do ponto de vista da sua capacidade técnica de propor soluções. Um último aspecto e um aprendizado importante dessa situação de crise é de que, se nós reconhecermos que nós teremos crises frequentes, nós precisamos criar os instrumentos que permitam que, com a chegada da crise, você esteja numa situação melhor. Os seus sistemas de alerta de que você pode estar entrando numa crise, eles têm que ser disparados antes. Você precisa de instrumentos prévios que sejam acordados entre todos, de tal maneira que você possa se antecipar a essas crises. Uma experiência importante no aprendizado do Cantareira e que precisa ser generalizado, no meu ponto de vista, para os reservatórios brasileiros, é criar faixas de normal, os tradicionais, normal, atenção, alerta e de criticidade, de tal maneira que as regras do que nós vamos fazer enquanto nós estamos na situação normal, essas regras já são acordadas. Se nós passamos por uma situação de alerta ou atenção, essas regras já estão previamente acordadas, inclusive se você chegar numa situação de criticidade, essas regras já estão previamente acordadas, porque senão você vai tentar criar essas regras num processo de crise e isso é muito difícil. Nós nos acostumamos muito, de uma maneira geral, com a cultura da abundância, com a cultura da regularidade das chuvas, e obviamente que quando você tem processos de chuvas regulares, você não precisa de grandes reservatórios, mas se você entender que esse processo já passou a ser um processo que vai alternar chuvas muito intensas, mas períodos intensos também de escassez, você precisa entender a necessidade de mais infraestrutura hídrica, mais adutoras, mais estações de tratamento de água, mas também junto com isso mais reservatórios no caso brasileiro.
Então, nós precisamos aproximar a gestão de recursos hídricos da gestão ambiental, reconhecendo a sinergia entre esses dois sistemas e fazendo com que os instrumentos que estão previstos em cada um desses dois sistemas, seja em particular a outorga no sistema de recursos hídricos, seja o licenciamento ambiental, quando nós falamos do aspecto ambientais, eles possam convergir, né, de tal maneira que a garantia de aspectos que são importantes para a qualidade ambiental sejam também vivenciados do ponto de vista da qualidade dos recursos hídricos. Mesmo com toda essa complexidade em termos globais, nas nossas bacias hidrográficas, as dificuldades que estão se apresentando em relação aos conflitos, a necessidade de mais conhecimento, regras melhores para a gestão de recursos hídricos, eu sou otimista em relação ao futuro. Penso que a questão da água cada vez mais vai ganhando importância, até por conta desses fenômenos negativos que a gente está atravessando, mas vai ganhando importância junto à opinião pública. Ao ganhar importância junto à opinião pública, eu penso que a água tende a subir de relevância dentro do processo político de tomada de decisão. Todo esse quadro de adversidade, ele, por outro lado, gera uma maior preocupação da sociedade com esse tema e, junto com isso, uma maior relevância do tema da água junto à agenda política, como uma agenda prioritária de país e não apenas como uma agenda pontual quando a gente trata de tragédias. Normalmente no Brasil a água entra como um elemento de problemas ou de tragédia. Nós precisamos entrar com a agenda de água com políticas públicas que sejam políticas de prevenção de todo esse processo. Um segundo elemento também de muito otimismo, junto com esse maior envolvimento da opinião pública, é particularmente dos jovens e das crianças. Hoje, cada vez mais, as crianças têm uma preocupação ambiental, têm uma preocupação maior com a água. Esse também é um movimento contínuo, um movimento de longo prazo para a manutenção da vida no nosso planeta.